Antes de iniciar esse vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sente que o problema do seu relacionamento não é exatamente falta de conversa, mas o cansaço de tentar conversar e nunca se sentir entendida? Porque se for isso, esse vídeo não é sobre separação, é sobre um tipo de dor que quase ninguém sabe nomear, mas que destrói a conexão aos poucos. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que o silêncio que existe hoje começou muito antes de vocês pararem de conversar. Sabe quando a casa fica em silêncio à noite? E a gente senta no sofá, sem barulho, sem ninguém chamando, e os pensamentos vêm? É nesse horário que muita coisa dói mais. Porque durante o dia a gente se ocupa, resolve, corre, faz, mas à noite, quando tudo acalma, a verdade aparece. Talvez você esteja vivendo isso. Vocês continuam juntos, dividem a casa, a história, os anos, mas algo se perdeu. E não foi uma grande briga, não foi um erro grave, não foi traição, foi o tempo, foi o cansaço, foi o desencontro. E eu quero te dizer uma coisa importante. Às vezes, o problema não é o silêncio, é quando existe conversa, mas não existe conexão. Vocês falam, tentam, conversam, mas parece que não falam a mesma língua. Você fala do que sente, ele entende como crítica. Ele responde se defendendo. E você sente que não foi ouvida. A conversa vai subindo de tom, ou vai esfriando. E no final, ninguém se sente acolhido, só cansado. Isso vai desgastando, porque você tenta de verdade, mas chega uma hora que você pensa: para que falar de novo? Vai dar no mesmo. Ele nunca entende. E esse pensamento é muito perigoso, porque é aí que o silêncio começa. O silêncio não vem porque não há mais sentimento. Ele vem porque tentar dói. É parar de falar para não se machucar. É escolher o silêncio, porque ele cansa menos do que se explicar e não ser compreendida. E tem um momento específico em que esse distanciamento fica impossível de ignorar. É quando os filhos saem de casa. E tudo isso acontece num momento muito específico. Os filhos saíram de casa. E por mais que a gente se prepare, isso mexe. A casa muda, o ritmo muda, a identidade muda. Um dia vocês se olham, sem pressa, sem interrupção. E a pergunta surge, mesmo que ninguém diga: e agora? Agora que não somos só pai e mãe, agora que a rotina diminuiu, agora que o barulho cessou, quem somos nós? E junto com essa pergunta vem outra, ainda mais silenciosa. Quem eu me tornei? Por que essa mulher mudou? O corpo mudou? A energia mudou? A forma de se sentir mudou? E o que antes ela tolerava, agora pesa. O corpo sente antes da mente. O desejo diminui, o toque incomoda. O sexo se distancia. E não é falta de amor, é falta de conexão. É um corpo cansado de não se sentir visto. Como desejar alguém que não te escuta? Como se entregar quando você se sente sozinha, mesmo acompanhada? O sexo não é só físico, ele é reflexo do que acontece fora da cama. Eu preciso dizer isso com cuidado. Do outro lado, também tem alguém perdido. Um homem que aprendeu a resolver, não a sentir, que se fecha quando se sente criticado, que não sabe lidar com essa mulher que mudou. E assim ficam dois adultos maduros, cada um com sua dor, cada um com seu silêncio, dormindo na mesma cama, mas emocionalmente distantes. A relação funciona, mas não aquece. Tem respeito, mas não tem troca. Tem história, mas não tem presença. E isso dói, porque não é ruim o suficiente para ir embora, mas também não é bom o suficiente para ficar em paz. A conexão não acaba de repente, ela se perde nas tentativas frustradas de diálogo, nas conversas onde ninguém se sente entendido, até que o silêncio parece mais seguro. E agora vem a parte mais difícil, porque nem toda reconexão começa tentando salvar o relacionamento. Às vezes ela começa salvando você,
Reconexão não começa mudando o outro, começa mudando a forma de se colocar. Menos ataque, mais verdade, menos você nunca, mais eu me sinto. Isso abre espaço. Não é falar para convencer, é falar para se revelar, para dizer: isso sou eu agora, isso é o que dói, isso é o que eu sinto falta. Mas tem algo fundamental. Você precisa voltar para você, se escutar, se respeitar, se acolher. Porque ninguém sustenta uma conexão quando está desconectada de si mesma. Se priorizar não é egoísmo, é sobrevivência emocional. É reconhecer que essa fase da vida pede verdade. E agora a parte mais delicada. Nem todo casal vai conseguir atravessar essa fase junto. E isso não significa fracasso, significa maturidade quando existe consciência. Tentar é importante, mas se anular não é amor. A pergunta não é: há quanto tempo estamos juntos? A pergunta é: existe escuta? Existe troca? Existe verdade? Se você está vivendo isso, eu quero que você saiba, você não está errada, você não está exagerando e você não está sozinha. Essa fase da vida é uma travessia e travessias pedem coragem e acolhimento. Se esse vídeo falou com você, me conta aqui nos comentários. O que mais dói hoje? O silêncio ou o cansaço de tentar conversar e não ser entendida? Fica por aqui. Esse canal é um espaço seguro para falar do que quase ninguém fala, porque quando a vida muda, a gente precisa de conversa de verdade. Porque quando a vida muda, você pode se reconstruir. Te vejo no próximo vídeo.